Ok, pessoal, vamos lá, retornando aqui. Vamos trabalhar agora a parte de cargas pontuais e carregamentos distribuídos, que é extremamente importante no contexto da engenharia civil, onde a gente vai aplicar todos os conhecimentos obtidos na estática de ponto material e de corpo rígido dentro da análise de estruturas. Muito bem, então o que é que vamos ver nesta aula em especial? Cargas pontuais distribuídas e como convertê-las em um sistema em que podemos aplicar todas as equações matemáticas conhecidas. Muito bem, então é óbvio que existe uma relação entre carga e geometria. As cargas atuantes nas estruturas, elas são definidas como concentrada, por exemplo, uma carga de rotação, uma carga que vai provocar um deslocamento na estrutura, ou carga distribuída, que ela é composta por um número infinito de forças concentradas ou de rotações aplicadas não a um ponto, mas a uma determinada geometria. Em relação aos modelos de cálculos para uma carga, a gente pode entender, por exemplo, um sistema em que eu tenho uma viga apoiada em outra viga, como sendo uma carga pontual aplicada nesse sistema, e um modelo de carga distribuída, a gente não tem ela aplicada a um único ponto, ela está distribuída ao longo do comprimento dessa viga. Então, a gente tem um modelo real convertido em um modelo propriamente de cálculo. Mas como resolver esse problema é o grande destaque dessa aula de hoje. Então, a primeira coisa para que a gente entenda como resolver ou converter uma carga distribuída em uma carga que a gente possa manipular vetorialmente são as operações de decomposição que vamos estudar, e ela está diretamente relacionada com a geometria do problema. Então, a ideia por trás disso consiste em converter cargas distribuídas em um único vetor representativo. E a ideia é que esse vetor representativo esteja associado ao centro de gravidade dessa geometria, o centro geométrico da figura que vai representar a carga. Então, para isso, precisamos, obviamente, entender o que é centro de massa e centro geométrico. O centro de massa, por exemplo, está idealizado fisicamente dentro de um corpo onde a concentração de massa está mais presente. Já o centro geométrico está correlacionado com a geometria. Em alguns momentos, eles têm posições semelhantes, mas é interessante entender que são coisas distintas. E o que interessa para a gente é o centro de gravidade, que é o ponto em torno do qual o peso do corpo está igualmente distribuído em todas as direções. No caso do centro de gravidade, conhecido como centro de massa, quando a aceleração da gravidade tiver o mesmo valor em toda a extensão do corpo, como falado anteriormente. Muito bem. Então, para que a gente entenda e evolua um pouco mais, precisamos entender que figuras geométricas regulares possuem centro de gravidade já predefinido. Por exemplo, um retângulo, o centro de gravidade, levando em consideração a altura h e a base b, em relação ao eixo que passa pelo centro ou pela ponta ali, pelo vértice mais à esquerda, embaixo, eu tenho que ele está b sobre 2, ou seja, na metade do seu comprimento e na metade da sua altura. Então, o YG é h sobre 2, metade da altura, o XG, b sobre 2. Em relação ao quadrado, semelhante ao retângulo, também está na simetria da figura, onde a gente divide um quadrado do lado L, o YG e o XG está exatamente em L sobre 2, se a gente levar em consideração um eixo cartesiano passando pelo vértice mais à esquerda e abaixo do quadrado. E aí a gente tem o triângulo, por exemplo, o retângulo, que o centro de gravidade está correlacionado com essas equações aí, ou seja, do vértice que é perpendicular, 90 graus, eu tenho b sobre 3, xg, e o YG está a 2h sobre 3. Essa é uma equação bastante conhecida da engenharia, que a gente fala que o centro de gravidade está a 1/3 de x e 2/3 da altura. O que é legal, por exemplo, é que se o triângulo não for retângulo, a gente tem outras seções que podem ser trabalhadas. Por exemplo, triângulo não retângulo, o centro de gravidade está no baricentro dessa figura, certo? E o que é que eu faço se eu tiver figuras complexas?
Aí eu posso trabalhar o conceito de centro de gravidade que vocês viram lá em Mecânica 1. Quem não sabe ou não lembra, vou deixar um card aí para vocês revisitarem essa aula. Então, por hoje é só. Na próxima aula a gente vai fazer mais exercícios e dar uma continuidade nessa problemática em relação a cargas distribuídas. Um grande abraço, fiquem aí, até a próxima. Valeu!